página 32. Tá? Na página 32. Eu achei seno do ângulo A 0,8. Só um pouquinho, só deixa eu ver uma coisa. Ah, tá. Entendi. Olha só o que fala essa tabela. Porque daí eu vou saber que tipo de ângulo é esse aqui, ó, tá? Eu vou lá na tabela, eu estou procurando 0,8 como seno. Olha só o que eu posso associar. Lá na página 32, ele me diz o seguinte, ó. Ele faz uma tabela para mim, certo? Dizendo o ângulo, catalogando os ângulos aqui, o seno e o cosseno, né? E a tangente também, mas a gente tem a informação seno. Lembra que o seno do ângulo A era 0,8. Olha só, se eu tenho 1 grau, o seno vai dar 0,017, 2 graus, 0,035. Eu quero aproximar de 0,8. Olha só, seno de 30 graus, 0,5 o seno de 30 graus. Então, se der 0,5, eu sei que o ângulo é 30 graus, por exemplo. Mas lembra, né? Eu quero 0,8. Olha aqui, ó, 46 graus, 0,719. Isso aqui são aproximações. 58 graus, 0,848. Quer dizer que aquele ângulo A está entre 46 e 58 graus. Deixa eu ver, aproximadamente, vamos pegar a média aqui, entre esses dois aqui, a média ainda vai dar 0,7 alguma coisa. Vamos tentar 52 graus mais ou menos. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos abrir uma calculadora aqui. Deixa eu ver. Google Drive, é Google. Deixa eu ver como é que está a internet aqui também, né? Porque de repente, só para vocês terem uma ideia. Calculadora online. Que estranho, não apareceu ali para mim. Eu acho que a internet está patifando. Deixa eu ver aqui, ó. Que rede nós estamos. A gente está com uma rede. Vou dar uma pausa aqui para não ficar tão grande o vídeo. Tá, consegui retomar então. Aqui está a minha calculadora online. Vocês podem utilizar até a calculadora online, às vezes para pegar um seno, um cosseno, online de boa. E tu quer. O que a gente quer na verdade? A gente quer assim, ó, saber quem é o alfa, quem é o A. A gente quer saber quem é o A, tal que o seno desse A seja igual a 0,8. Então, para fazer isso, eu tenho que aplicar a operação inversa desse lado e aplicar a operação inversa desse lado. A gente lembra disso, né? Equações, resolução de equações é assim. Então, eu vou inverso do seno de A, é inverso da operação seno aplicado no ângulo A, e aqui também eu vou aplicar a mesma coisa, ó, inverso do seno de 0,8, né? Não gosto dessa notação, eu vou usar aqui, ó, a função inversa
É só escrever aqui, ó. Inversa de 0,8. Inverso do seno de A. Isso mesmo. Inverso do seno. Vamos usar assim mesmo. De 0,8. O inverso do seno de A vai dar justamente o A. Agora eu vou inverter essa função seno aqui, ó. Essa operação seno aqui com essa operação inverso para aplicar em 0,8. Então tá. Que daí ele vai me dar o ângulo A correspondente, inverso do seno. Inverter a operação seno. Inverso. Não, já está ali a operação inversa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando eu apertei o botão inverso, ele apareceu essa operação aqui, ó, seno no -1. Então eu ia fazer o inverso da operação seno. Se eu aperto de novo o inverso aqui, ó, aqui volta ao normal, ó, seno, que é sino. Então inverso, agora a operação seno, eu apertei ali, ó, olha aqui, ó, o nome da operação inverso do seno é arco seno, que a gente fala. Então agora aqui, ó, dentro desse parênteses aqui eu vou botar o 0,8. 0,8 e fecho parênteses. E daí ele vai me dizer aqui quem é o ângulo. Mas ele não botou em radiano. Ele botou 0,92. Deixa eu ver. Ele botou em radiano. 0,92 pi rad. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só um pouquinho. Não, é só multiplicar por... meu Deus. Inverso do seno de 0,8 Tá, agora sim, faz sentido. Eu tive que mudar aqui, ó, para essa opção, senão ele estava me calculando em radiano, daí é outra coisa que vocês vão aprender daqui a pouco. Mas lembra ali, né, que estava entre 46 e 58. Eu disse para vocês, deve ser uns 52 graus. Olha aqui, ó, o que ele me disse. Ó. O arco seno de 0,8 é 53,13 graus. O que isso me ajuda? Na verdade, que aquela tabela ali, ela mostra o ângulo, ela vai me mostrar o ângulo para um triângulo que tem hipotenusa igual a 1 sempre. A tabela vai me mostrar o ângulo para um triângulo que tem hipotenusa igual a 1, por exemplo. Aqui, 90 graus, esse ângulo aqui vale A, e esse aqui é comum, né? Certo? Então, o seno desse ângulo aqui é 0,8, significa que esse ângulo aqui é aproximadamente 53 graus, isso eu consigo calcular para esse outro triângulo que é grandão, que é aproximadamente 53 graus, como a gente calculou. Então tá, isso que vocês têm que saber, que a tabela, na verdade, ela vai calcular sempre o seno, tangente, para um triângulo onde a hipotenusa é 1. Né? Porque se a hipotenusa é 1, ó, tu vai ter sempre seno de um ângulo qualquer alfa é igual ao cateto oposto, certo? Sobre a hipotenusa que é sempre 1. Então tu pega no triângulo de hipotenusa 1, o seno do ângulo sempre vai ser a medida desse cateto aqui. Tá? E a gente vai ver que o cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Num triângulo de hipotenusa 1, então o cosseno do alfa vai ser sempre o cateto adjacente. Só um pouquinho, eu acho que eu me confundi, perdão. Vamos lá, seno do ângulo alfa num triângulo de hipotenusa igual
igual a 1 sempre vai ser essa medida aqui, ó, tá? Sempre vai ser o cateto oposto. E num triângulo de hipotenusa 1, certo? O cosseno do ângulo sempre vai ser essa medida aqui, tá? E como num triângulo de hipotenusa 1, esses lados aqui, ó, sempre são menores do que a hipotenusa, porque a hipotenusa sempre vai ser o maior lado. Por isso que aquela tabela, ela calcula seno e cosseno para um triângulo de hipotenusa 1, porque daí, se eu encontro o ângulo aqui, ó, num triângulo de hipotenusa igual a 1, eu encontro o ângulo para um triângulo de qualquer hipotenusa. Pode ser uma hipotenusa 5, porque esse daí eu consigo fazer semelhança de triângulos. Daí eu sempre consigo encontrar o ângulo. O ângulo vai ser invariável. O ângulo não varia, né? Desde que os triângulos sejam semelhantes, tá? Então, aí é que está toda a brincadeira, né? A tabela, que a gente vai ver daqui um pouco mais, depois que ver cosseno, tangente, alguns exercícios, a tabela vai nos mostrar o seno, cosseno e tangente para um triângulo de hipotenusa igual a uma unidade de medida, tá? E então vamos ali para a observação. A observação não, o quadrinho ali, né, que é importante, ó. Deixa eu passar para esse lado aqui para não fazer sombra. Em um triângulo retângulo qualquer, o seno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto a ele e a medida da hipotenusa. A hipotenusa não varia, né? É sempre a mesma. Independe do ponto de vista. Agora, o que é o cosseno? É outro tipo de medida padrão, certo? É um outro tipo de razão padronizada. Olha ali, ó. Observe novamente o mesmo triângulo ABC, que é esse triângulo aqui, tá? E seus vários triângulos, seus infinitos triângulos semelhantes. Então, tu tem o triângulo ABC, o triângulo A1B1C também é semelhante, A2B2C também é semelhante, A3B3C também é semelhante. E que tipo de comparação a gente pode fazer nesse ponto de vista? A gente pode comparar o cateto adjacente em relação à hipotenusa. Bom, agora é diferente da comparação seno, porque seno é sempre tu te posicionar num ângulo agudo e comparar oposto com a hipotenusa. Agora eu vou determinar para vocês outro tipo de comparação. Outro tipo é o cateto formador do ângulo em relação com a hipotenusa, que também forma o ângulo, né? O cateto que forma com a hipotenusa, ou seja, o cateto adjacente em relação à hipotenusa. A essa comparação nós damos o nome de cosseno. Então, comparando todos esses triângulos aqui, ó, eu sei que, por exemplo, tá? Pegando o triângulo ABC, se eu pegar o adjacente, que é AC, e comparando com a hipotenusa, que é BC, vai dar isso nesse triângulo pequeno. Agora eu pego esse triângulo grande, vai dar a mesma coisa. A1C, que é o adjacente do triângulo grande, do triângulo que é maior que esse aqui, né? A1C em relação à hipotenusa, B1C, certo? E vai ser a mesma coisa que o A2C no outro triângulo aqui, ó, A2C, estou fazendo cosseno, né? A2C, que é o adjacente, em relação à hipotenusa, B2C. Essas comparações sempre vão ser as mesmas. Eu posso chamar essa razão de K2, ela é constante para os infinitos triângulos semelhantes. Então, tá? A essa medida, no ponto de vista C, eu estou calculando o cosseno desse ângulo no ponto de vista C. Então eu vou escrever esse aqui, daí eu vou trocar o ponto de vista para vocês, certo? Vamos ver se vocês me respondem. Ó,
cosseno do ângulo no vértice C ali, certo? Vai ser o cateto oposto, o cateto adjacente a C, que é AC, dividido pela hipotenusa, que é BC. Certo? Então, nesse ponto de vista aqui, ó, calcular o cosseno é adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno é adjacente sobre a hipotenusa. Então tá, agora eu quero que vocês me digam, eu vou trocar de posição e eu quero o cosseno desse ângulo nesse ponto de vista aqui. E lembra que cosseno é adjacente dividido por hipotenusa. Pode escrever, pode abrir o teu áudio, fala aí para mim. O que é cosseno no vértice B? O que eu tenho que comparar? Bom, eu já te falo o que eu tenho que comparar. Eu tenho que comparar adjacente em relação à hipotenusa, mas eu quero então que tu utilize aí o chat para escrever. Por favor, é a tua vez. Escreve aí. Ponto de vista B, eu quero o cosseno desse ângulo. Vamos lá, Bernardo. João, Kézia, Rosana, Maria Fernanda. É só relacionar adjacente e hipotenusa. Vou até dar uma pausa aí enquanto vocês estão escrevendo. A Usana está perguntando o que é o cosseno, né? Adjacente e o que mais? Olha só, no vértice C aqui, ó, o cosseno é adjacente ao C, tá? Sobre a hipotenusa, que é BC, tá? Então, sobre esse ponto de vista, eu pego o adjacente sobre a hipotenusa. Eu quero, nesse ponto de vista aqui, quem são os segmentos. Tá, Rosana? Pronto, a Maria está respondendo ali. Ó. Em relação a esse ponto de vista aqui, a Maria está me dizendo que BC sobre BA. BC é hipotenusa. Tá? Eu acho que trocou a ordem ali, ó. Certo, Maria? Ó, tu botou hipotenusa, que é BC, dividido por adjacente a esse ângulo aqui, que é BA. Daí tu trocou, tá? Seria AB sobre a CB. Sobre BC, isso, ó. Então, nesse ponto de vista, o cosseno do ângulo é AB, muito bem, é o adjacente, em relação à hipotenusa, que é BC. Muito bem. E tu sabe que BC sobre BA, que é o contrário, existe também uma razão que calcula justamente o contrário, que é BC sobre AB. Deixa eu ver. É secante. Tá? É um tipo de razão que a gente pega a hipotenusa, divide pelo adjacente, a gente chama de secante. Secante nesse ângulo B aqui, certo? E tem uma outra que a gente inverte o seno também, que seria o oposto sobre o adjacente, que é o que a gente chama de cossecante. E a gente escreve assim. Daí é outras razões. A gente vai ficar só nessas três razões, tá? Que é seno, cosseno e tangente. Mas o que a Maria respondeu ao contrário ali é secante, né? Se tu inverte o cosseno, dá secante. Se tu inverte o seno, dá cossecante. Tá, não precisa entender isso, eu só fiz um comentário, João Vitor, tá? Que na verdade, quando a Maria foi responder, ela pegou a hipotenusa e dividiu pelo adjacente aqui, nesse ângulo no vértice B aqui. Daí eu disse, olha, isso existe, é o que a gente chama de secante,
A hipotenusa sobre a adjacente é secante e a cossecante é hipotenusa sobre o oposto, é o inverso do seno, tá? Mas não precisa, agora não precisa saber disso, tá bem? É só curiosidade, não precisa ficar com medo. Ah, bom! Muito bem, então, cosseno, nesse ponto de vista aqui, ó, no vértice B, é o cateto adjacente a ele, que é o AB, sobre a hipotenusa. Muito bem, então agora a gente já sabe, né? A gente já sabe ali, ó. Pode ver. Cosseno de C. No ponto de vista C, medida do cateto adjacente ao ângulo C em relação à medida da hipotenusa, certo? Então, cosseno. Nesse exemplo aqui, ó, o cosseno, a gente vai calcular o cosseno do ângulo no vértice A, no ângulo A, né? Do vértice que está no ângulo A. Então, nesse ponto de vista aqui, ó, do A, o cosseno do ângulo A, vou usar a medida aqui agora, a medida do A, é o adjacente, que o adjacente é o cateto AC, certo? Então, o adjacente é o cateto AC, que é 8, dividido pela hipotenusa, que é, obviamente, a medida AB ali, que é 16, certo? Então, o cosseno do ângulo A divide por 8 em cima, divide por 8 embaixo, é 1 sobre 2. Vamos inverter então, né? Vamos calcular o arco cosseno. Acho que ele bota o símbolo assim, arcos. Arcosseno de 1 dividido por 2. Vamos ver quem é o arcosseno de 1 meio. Na calculadora, então. Arco cosseno é inverter essa função, essa operação aqui para descobrir, na verdade, quem é o A. Quem é o A. Tá? Então, inverter, existe um ângulo que eu calculo o cosseno que dá 1 meio, então eu aplico a operação inversa desse lado, vou fazer assim. Aplicando a operação inversa desse lado, eu fico com um argumento, que é A, e a operação inversa desse lado, daí é arco cosseno de 1 sobre 2. Vamos ver então aqui, deixa eu ver se eu fechei. Não fechei. Deixa eu te mostrar. Tá em DEG. Não, ó, o cosseno está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Vamos inverter então. Inverti. Ó. Esse aqui é o símbolo do arco cosseno. Do arcos. Tá? É cos elevado na menos 1. Então, arco cosseno. Deixa eu ver. De quem? De 1. Opa! Inverto arco cosseno. O que está acontecendo aqui? Inverto cosseno. Agora sim. Não sei por que ele não estava aparecendo. Ó, tá ali, ó. Vou botar do ladinho aqui, ó. Arcos, é 2 Cs, né? Eu botei um C só. Arquicosseno. Agora, de 1 dividido por 2. Fecha. Só pra gente descobrir. Desculpa, gente. Só um pouquinho. Tem que botar aqui, ó. Nessa posição. Não pode ser em radiano, ele estava em radiano e é nessa aqui, ó, um grau, para grau. Esse aqui é para eu inserir os valores em grau.
esse back aqui. Degree. Tá, vamos lá de novo. Inverto o cosseno. Tá, já apareceu ali arco cosseno. Vamos colocar esse arco cosseno aqui. 1 dividido por 2. 1 dividido por 2, fecha parênteses. Agora, ó, olha só que legal. O ar é de 60 graus. A gente até descobriu então, ó. Então, na verdade, eu estou calculando que o ar, que o ângulo que tem, e a gente pode até ver isso, que o ângulo que tem cosseno igual a 1 sobre 2 é o ângulo de 60 graus. E dá para fazer isso mesmo, dá para a gente ver isso mesmo, bem rapidinho aqui, ó, com vocês. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Olha só, um triângulo equilátero. Tá? Um triângulo equilátero. Todos os ângulos medem 60 graus, todos os ângulos internos. A gente já viu que se aqui vale L, aqui vale L, aqui vale L, a altura, o ângulo de 90 graus aqui, a gente já viu que a altura, que são os exercícios anteriores, é L raiz de 3 dividido por 2. Não é? Vamos calcular o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é o adjacente em relação à hipotenusa. O adjacente aqui, ó, a altura divide esse lado aqui em 2 lados de mesma medida, L sobre 2. Isso a gente inclusive já fez, né? L sobre 2. Tem o L sobre 2 aqui, a altura é L raiz de 3 sobre 2, e esse lado vale L. Então, o cosseno de 60 é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno no triângulo equilátero, né? Cosseno de 60 graus é cateto adjacente, que é L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que vale L. Ó, copia a primeira, que é L sobre 2, a divisão transforma em multiplicação e inverte a segunda. L com L, cosseno de 60 graus é 1 dividido por 2, que dá 0,5. Tá. Então, todos os triângulos retângulos que tem um ângulo agudo de triângulo retângulo que tem um ângulo agudo de 60 graus, todos os semelhantes a eles, o cosseno de 60 vai ser 0,5. Né? Pronto. Então, depende do lado até do triângulo retângulo ali, o cosseno de 60 vai ser sempre 0,5. Beleza. Isso é o que a gente chama de ângulo notável. É um ângulo que a gente consegue calcular o cosseno, expressar o cosseno e o cosseno bem facilzinho. Tá? Então tá. Olha o que diz ali. Voltando depois do exemplo na página 27, né? Em um triângulo retângulo qualquer, o cosseno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do seu cateto adjacente a ele e a medida da hipotenusa. Vamos expandir um pouquinho essa questão. Olha só. Primeira coisa aqui, eu sei que vale 8, aqui vale 16, cosseno do ângulo eu consigo calcular, que é essa medida aqui dividido por essa. Em relação a esse ângulo aqui, ó, o ângulo A, o seno é BC sobre a hipotenusa, mas eu não tenho essa medida x aqui, ó. Não tenho essa medida x. Se eu tivesse essa medida x, eu poderia dividir ela por 16 e encontrar o seno desse ângulo aqui. Observa comigo aqui, ó, o seguinte, ó, que é um triângulo retângulo, então 16 ao quadrado é igual 16 ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 16 dá 256, 8 ao quadrado dá 64,
é igual a x ao quadrado. 256 menos 64. Eu preferiria 16 vezes 16 menos 8. Dezesseis mais 8 vezes 16 menos 8. 24 vezes 8. 24 vezes 4, 192, não é isso? 24, 48, 92, não. 240 menos 48, 192. 192 aqui é igual a x ao quadrado. Fiquei na dúvida agora, porque fiz. Conseguiu entrar só agora, não tem problema, tá? Lembra, tu pode pegar o início da aula lá no YouTube. Não esquece de marcar tua presença, tá? 256 menos 64, tá certo. Estava viajando. Já, 192 então. 192, ó, descobri o x. 2, 190. 95, 96 então. 96, 2. 48, 2. 24, 2. 12, 2. 6, 2. 3, 3, 1. 1 representante, 2 representantes, 3. Então, 2 na terceira, raiz de 3 é igual a x, 8 raiz de 3. Então, esse x aqui é 8 raiz de 3, certo? E por que eu estou fazendo isso? Tá, é um cálculo rapidinho, depois tu confere aí, né? Mas por que eu estou fazendo isso aqui, ó? Para mostrar para vocês, para expandir essa questão aqui, ó. Porque ele calculou o cosseno do ângulo em A, certo? Vamos chamar esse ângulo aqui de medida B, ó, tá? O cosseno desse ângulo em A, cosseno do ângulo em A, vai ser cateto adjacente, que é 8 sobre 16, 8 sobre 16, que na verdade é 1 sobre 2, tá? 8 sobre 16, e observa nesse ponto de vista aqui, se eu